O destruidor avança contra ti. Guarda a tua fortaleza. Vigia o caminho. Fortaleça os lombos. Prepara-se para lutar. Reforça muito o seu poder. Reúna todas as forças. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A seguir, a lição 10, a promessa da proteção divina. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com o estudo bíblico da lição de número 10, a promessa da proteção divina. Lições bíblicas pela CPAD, classe adultos da Escola Bíblica Dominical, neste quarto trimestre de 2024, que já vai caminhando para o seu fim, com essa temática abençoadora, as promessas de Deus. Confie e viva as promessas do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentarista, pastor Elinaldo Renovato. Pela graça de Deus, sou o presbítero Ideilton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E juntos caminharemos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical. Gratidão a todos os inscritos neste canal e nas redes sociais, @ruasebd. Obrigado pelo seu apoio, o seu like, o seu comentário, bem como as vossas orações nesse projeto. E lembrando aos nossos irmãos, professores, que os slides e esboço desta aula estão disponíveis gratuitamente em PowerPoint PDF. Os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Baixe gratuitamente para melhor exposição, organização e aproveitamento da sua aula. Para os demais subsídios e atualizações diárias, entre no grupo do WhatsApp Estudos Bíblicos @ruasebd. Gratidão. Na aula anterior, estudamos a lição de número 9, Promessas para Pais e Filhos, que está disponível na playlist deste canal, caso não tenha assistido. E nessa feita, estudaremos a lição de número 10, a promessa da proteção divina, que será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 8 de dezembro de 2024. E gravamos a lição com antecedência para que os nossos irmãos, alunos, professores, coordenadores estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a aula presencial aí na sua igreja. Como já dizia o saudoso mestre pastor Antônio Gilberto, que a Escola Bíblica Dominical, em sua plena atividade, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E neste domingo, dia 8 de dezembro, o segundo domingo de dezembro, nós cristãos comemoramos o dia da Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor. A data comemorativa foi criada em 1549 na Grã-Bretanha e foi instaurado no Brasil apenas no ano de 1850. Desde então, todos os anos, temos uma data no calendário especialmente para comemorarmos o acesso livre que temos à palavra de Deus. No entanto, em alguns países onde os cristãos são perseguidos, é proibido
posse da palavra de Deus. Não é permitido. Essa posse, portar, levar a Bíblia, pode gerar prisões, penalidades e até morte. Nesses países, os seguidores de Cristo precisam se encontrar em lugares secretos, escondidos do governo, para pregar a palavra, o Evangelho e ler a Bíblia Sagrada. Infelizmente, por estarmos afastados dessa realidade, não valorizamos o privilégio que temos em poder desfrutar livremente do livro sagrado em qualquer lugar e espaço do nosso país. Que aproveitemos a nossa liberdade de ler, estudar, pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4:13, persiste em ler, exortar e ensinar. Já em 2 Timóteo 3:16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e instruir em justiça. E para fechar esse contexto do dia da Bíblia, Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, aleluia, que atinge até a divisão da alma e do corpo e das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus pela Bíblia Sagrada que chegou até nós, a palavra do Senhor. E nessa dinâmica do dia da Bíblia, eu te desafio você postar um versículo bíblico nos comentários desse vídeo. Poste aí aquele versículo bíblico que você gosta, que você já pregou sobre ele, já fez o seu devocional, ou um versículo bíblico que diz respeito à nossa temática de hoje, a proteção divina, porque há poder na palavra de Deus. E além de você escrever aqui nos comentários esse versículo bíblico, envie para um amigo, para um irmão, um familiar, uma pessoa que você conheça e evangeliza com o poder da palavra de Deus. Aleluia. Introduzindo a lição de número 10, a promessa da proteção divina, a promessa de segurança, que está embasada na palavra de Deus, Efésios 6:11 e Salmo 91, essa promessa, esses fundamentos da palavra de Deus nos fortalece mediante as investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser físico, humano, mas é um ser espiritual. Por isso que temos que ter o discernimento de lutarmos com as armas espirituais. No entanto, muitos crentes em nossos dias temem em expulsar demônios, apavoram-se diante das obras de feitiçaria, objetos ligados ao ocultismo e assim por diante. Por isso, a nossa batalha ela é espiritual. Não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio do seu Filho Jesus, nós não precisamos ter medo, temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. A palavra-chave dessa lição é proteção, que diz a ação ou efeito de proteger, apoio, ajuda, socorro, proteção da lei, bem como zelo em relação a alguém ou a algo mais frágil que se tenha que proteger,
proteção aos direitos no contexto social das crianças e proteção dos mendigos. E também a proteção é usado para envolver algo, blindar algo, protegendo, embalando a blindagem, um abrigo. No mais, a Bíblia assegura a proteção divina aos filhos tementes e fiéis à sua palavra, conforme Salmo de número 33, versículos 18 e 19, e o Salmo da Segurança, que muitos conhecem, embora que precisa também aplicá-lo na vida, o Salmo de número 91, que falaremos sobre ele no decorrer dos tópicos da lição. Mas a definição teológica da palavra proteção no Antigo Testamento é o conceito de segurança expresso pela palavra batar no contexto hebraico. Esse vocábulo quer dizer confiar, sentir-se seguro, estar despreocupado e descansar em Deus. Batar no hebraico está ligado ao Salmo de número 78, versículo 53, que designa a segurança com que o Senhor conduziu o povo de Israel no deserto. Esse termo batar, portanto, descreve a segurança, a proteção que o Senhor concede ao seu povo contra todas as ciladas dos inimigos, conforme 1 Samuel 12, 11, 1 de Reis 8 e 56 e Efésios 6 e 11, onde devemos tomar posse de toda a armadura de Deus para lutar e vencer esses embates na batalha espiritual. O texto áureo desta lição está em Salmos de número 91 e verso 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Já na NVT, diz assim Salmo 91 e 11, pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Ou seja, ele dará comando aos seus anjos para te guardar e livrar. Entretanto, entendemos que os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus para nos servir, ajudar os que vão herdar a salvação. A verdade prática dessa lição nos diz: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Então percebe-se a condição dessa proteção divina. Ela é condicional àqueles que são fiéis à sua palavra. Essa condição perpassa pelo temor e a fidelidade a Deus, conforme aos Salmos de número 34, versículos 7 ao 9, que diz: o anjo do Senhor, ele é o guardião, ele acampa, aleluia, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele confia, que se refugia nele. Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisam. Salmo de número 34, versos 7 ao 9, na NVT. Os objetivos da lição 10, a promessa da divina proteção, são 3, de acordo com os respectivos tópicos. Primeiro, conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas
o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Segundo, ressaltar a onipotência de Deus, o Todo-Poderoso, como base doutrinária para a proteção divina. E terceiro, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em dois textos. Primeiro, Efésios 6, 10 ao 17, a armadura completa de Deus. Vamos ao texto. Efésios 6 e 10. Uma palavra final. Seja fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam de toda a armadura para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governos e autoridades do mundo invisível, do mundo espiritual, contra grandes poderes neste mundo das trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Verso 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, nos calçados usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Verso 17. Usem a salvação como capacete, punhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 10 ao 17, na NVT. O segundo texto da leitura bíblica em classe está em Salmos 91, 1 ao 10, que também fundamenta esta lição, que diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu lugar secreto. Ele é o meu Deus e nele confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Verso 5 de Salmo 91. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voe durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morra ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e ver como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor e fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nem praga alguma aproximará da sua casa. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Estudaremos a seguir sobre a promessa da proteção divina. E vivemos em tempos trabalhosos, de insegurança, do medo, nas intensas batalhas espirituais que começa aqui na mente, na alma e é travada no mundo espiritual. Todavia, o maior, o Todo-Poderoso está conosco, conforme Salmo de número 20, versos 7 a 8 na NVT diz assim:
Alguns povos confiam em carros de guerra, em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Aleluia! Como obter proteção, segurança espiritual contra o inimigo? Quais são os nossos inimigos? E que armas devemos usar, manusear? As armas espirituais, tanto de defesa como de ataque, veremos a seguir no primeiro bloco desta lição. Proteção espiritual contra o inimigo. Como dinâmica, sendo esse domingo dia da Bíblia, te desafio a postar um versículo bíblico aqui embaixo nos comentários. Há poder na palavra de Deus. É rapidinho, não saia daí, logo após a vinheta, o primeiro tópico desta lição. Primeiro tópico, a proteção espiritual contra o inimigo, se divide em 3 subtópicos, que são, primeiro, a proteção contra o maior inimigo, segundo, os inimigos espirituais em Efésios, e terceiro, armas espirituais do crente. Estamos participando ou enfrentando, vivendo uma batalha espiritual. Todos os crentes se encontram sujeitos aos ataques de Satanás, porque não estão do mesmo lado do inimigo. Portanto, o apóstolo Paulo nos diz que devemos usar todas as peças da armadura divina para resistirmos a esses ataques e permanecer firmes em Deus, fundamentados na palavra. E na vida cristã lutamos contra principados e potestades. Para resistirmos os seus ataques, devemos sempre depender de Deus e utilizar cada peça da armadura que o Senhor Deus nos dá. Paulo não está apenas dando o conselho à Igreja de Cristo em geral, mas a cada crente em particular, de como lutar, manusear essas armas espirituais, sejam elas armas de defesa ou de ataque, e também conhecer o inimigo. Que tipo de inimigo é esse e quais são as suas estratagemas contra a nossa vida, família, projetos e a nossa mente, mas que Deus nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Atitudes que devemos ter em relação às armadura de Deus. Conhecer a armadura, uma vez que lutamos contra os inimigos na esfera espiritual e imaterial, precisamos conhecer as nossas armas espirituais, conforme 2 Coríntios 10, 3 ao 5, e também revestir-se da armadura de Deus, revestir-se de toda a armadura de Deus. A ideia deixada pelo apóstolo é que este revestimento serve para estarmos firmes, fundamentados, preparados para o ataque como defesa, conforme Efésios 6 e 11. E no contexto da lição, no ponto 2, os inimigos espirituais em Efésios, está especificado, são inimigos, principados, governos do mal, liderado pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra o servo de Deus,
príncipe das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem ou tentam combater a igreja do Senhor, hortes espirituais da maldade nos lugares, nas regiões celestiais, legiões de demônios preparados para destruir vidas espiritual do crente e da igreja, do ambiente da oração em Cristo. E Satanás usa os seus ardis, as suas estratégias, mas maior é o que está conosco. E o Senhor nos garante a vitória. E logo à frente o apóstolo Paulo dá diretrizes e estratégias de como usar e portar essas armas espirituais. Mas antes, é bom a gente pontuar, para entender esse contexto, quem são os nossos inimigos e como exercer essa proteção espiritual contra cada um desses inimigos. Os 3 inimigos do cristão são a carne, o mundo e o diabo. O primeiro inimigo é a carne, conforme Romanos 6, 19, parte A, e Romanos 7, 18. O segundo inimigo é o mundo. E a Bíblia nos ensina que não devemos amar o mundo e nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, conforme diz Tiago 4:4. E o terceiro inimigo é o grande adversário, o diabo, que é adversário do homem. É o próprio diabo que é o príncipe das trevas, a potestade do ar. Efésios 2:2. Então devemos entender, nessa batalha espiritual, ter discernimento. Eu estou perdendo batalhas, eu estou perdendo proteção por ceder à minha carne, por conviver com o mundo ou por ceder às ilusões de Satanás na minha vida, na minha alma, na minha mente. Eu tendo discernimento, eu vou ter a estratégia de como fazer o contra-ataque vestido de toda a armadura de Deus para não sermos derrotados. Mas quais são essa proteção espiritual? Vamos a Efésios 6, a partir do verso 11, diz: o cinto da verdade. Use o cinto da verdade. Porte com a verdade e conhecereis a verdade vos libertará. Porque o inimigo das nossas almas, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira, João 8:44. Mas o cristão cuja vida é controlada pela verdade, o derrotará. Estais, pois, firmes, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade. Efésios 6:14, parte A. Na sequência, a couraça da justiça. Uma couraça protegia um guerreiro contra o golpe fatal, contra estes órgãos importantes da parte do coração e pulmão. Efésios 6:14, parte B, é vertida a couraça da justiça para essa proteção. Na sequência, vimos também o contexto de proteção espiritual calçado, o evangelho da paz. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz representa dizer que devemos ir preparados, munidos, treinados, andando em santidade de vida, sendo exemplo dos fiéis, sal da terra e luz do mundo. Mateus 28, 18 ao 20, Gálatas 1, 6 ao 7 e versículo 11. Na sequência, proteção espiritual, a arma, o escudo da fé. O escudo mencionado nessa passagem é um escudo grande
que protegia a maior parte do corpo do soldado, conforme Efésios 6:6. E precisamos ter fé, viver pela fé. O Senhor não tem prazer naquele que recua, que desanima, mas aquele que tem fé, porque a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas prova das coisas que se esperam. Glória a Deus. Tenha fé nessa batalha, está de pé, esteja pronto e o Senhor dará o livramento. Aleluia. Na sequência, proteção espiritual contra o inimigo, armadura de Deus, a peça, o capacete da salvação. O capacete da salvação refere à mente controlada por Deus. É uma mente que não é minada pelos erros, pelas falhas, pelas histórias reincidentes que o inimigo insiste em acusar você e a sua família para remoer, para ressentir tudo aquilo que passou e que foi deixado no mar do esquecimento. Salve a tua mente, salve a tua família, salve os seus. Então use o capacete da salvação, uma mente controlada por Deus, porque ninguém intentará acusações na mente dos escolhidos de Deus, porque é Deus quem te justifica. E Ele te justificou lá na cruz do Calvário, perdoando todos os seus pecados e te dando a salvação. E você está munido na sua mente, uma nova criatura em Cristo Jesus, em que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E você está protegido, a tua mente, a tua cabeça, com o capacete da salvação, conforme Efésios capítulo 6 e versículo 17, parte A. Por fim, a espada do Espírito. Enquanto o resto da armadura é em sua natureza armas de defesa, aqui se encontra a única arma de ataque, a espada do Espírito na armadura de Deus. Aleluia. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Tenha intimidade com a palavra de Deus, para que você possa atacar e defender com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Resumindo esse primeiro tópico, ciente de que a luta do crente não é contra a carne e nem contra o sangue, contra pessoas, problemas, conflitos, passado, pecado. Não, a nossa guerra é espiritual e precisamos ter discernimento de traçar as estratégias e sermos revestidos de poder de Deus, de toda a armadura de Deus, para enfrentar as hostes espirituais da maldade, conforme Efésios 6, versos 10 ao 17. A seguir, o segundo tópico dessa lição, a maravilhosa proteção de Deus. A você que é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, interaja conosco, comente, deixe o seu comentário, já que é a semana do Dia da Bíblia, neste domingo, Dia da Bíblia, porte um versículo que você gosta, que você já pregou no seu, ou fez o seu devocional com esse versículo, escreva esse versículo aqui embaixo, essa arma espiritual onde você se apoia e o Senhor te dá força. Envie esse versículo bíblico para um parente, um amigo e interaja conosco nessa aula maravilhosa. Logo após a vinheta, vamos ao segundo tópico dessa lição, uma maravilhosa proteção de Deus.
O segundo tópico, a maravilhosa proteção de Deus, se divide em 3 subtópicos que são: primeiro, proteção de quem se relaciona com Deus; segundo, Deus, o nosso refúgio e fortaleza; e terceiro, a onipotência de Deus. Promessas e proteção. Neste segundo tópico, as maravilhosas proteção de Deus. E nós vimos ao longo da Bíblia Sagrada o carinho de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. Deus é a nossa proteção. Salmos de número 31, versos 2 e 3, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Salmos 59 e 16. O Senhor fez promessa de proteção a Israel. Êxodo 14 e 14. O Senhor fez promessa de proteção a Josué. Deuteronômio 31 e verso 6. O Senhor fez promessa de proteção ao rei Josafá, segundo Crônicas 20, versos 15 ao 17. E o Senhor fez promessa de proteger a igreja da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1 e 10 e Apocalipse 3 e 10. Assim como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Eu também vou te proteger, te livrar da hora da tentação que há de vir sobre a terra para tentarem todos os habitantes da terra. Então o Senhor fez promessa de proteção para nós, a igreja, e Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja do Deus vivo, que é protegida pelo Senhor. Primeiro subtópico desta lição nos diz sobre relacionamento, intimidade, aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, nesse contexto do Salmo 91. O segundo subtópico fala sobre refúgio e fortaleza. E terceiro, fala da onipotência do Senhor. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que relacionam com Deus e andam em sua presença. Veja o que diz o Salmo 91. Toma posse da sua Bíblia e acompanha comigo o Salmo 91, versos 1 e 2. Temos a proteção de uma habitação plena, uma habitação segura. Habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos sobre a sua sombra. Aleluia! Deus mesmo é o nosso esconderijo. Ele mesmo é o nosso sustentáculo, nossa torre de proteção. Estamos nele, estamos guardados nele. Ele nos cobre por todos os lados. Que estejamos escondidos no Senhor. Que a nossa família, o nosso nome, o nosso legado, o nosso maior patrimônio esteja escondido no Senhor. Salmo 91 e 3, parte A, diz: temos a proteção do livramento de não cair no laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é uma armadilha para lançar os pés, para nos embaralhar. Nessa armadilha tem uma isca que aparentemente ela é vantajosa, ela atrai o pássaro, ela engoda o
pássaro atrai pela beleza da concupiscência dos olhos, mas quando ela voa para ela na busca de algo que lhe oferece vantagem e prazer, descobre que foi aprisionada em um laço do passarinheiro. Mas Deus é quem livra os nossos pés da queda e nos afaste de armadilhas de mortes. Glória a Deus. Na continuação, Salmos de número 91, verso 3, parte B. Temos a proteção contra a peste perniciosa. A peste perniciosa é uma doença endêmica que assola ligeiramente e mata. Vem como uma onda devastadora. Nenhum castelo, por mais seguro, a mantém do lado de fora. Somente Deus pode nos livrar dessa onda da morte, da peste perniciosas, dessas doenças do final dos tempos. Somente Deus pode nos proteger dos perigos invisíveis que nos rodeiam. Aleluia. Na sequência, Salmo 91:4, temos uma proteção amorosa e eficaz. Veja, quando uma galinha percebe a chegada da tempestade, ela chama os seus filhotes e os protege debaixo das suas asas. Deus, sendo onipotente, o Todo-Poderoso em seus atributos, ao ver as rajadas de ventos, a tempestade, os perigos tenebrosos nos encurralando, nos pressionando, ele nos atrai. Aleluia. Ele nos chama, ele nos convence a estar debaixo das suas asas. Glória a Deus. Quando andamos na verdade, temos um escudo suficientemente poderoso para nos livrar de todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Ainda nesse contexto dos Salmos de número 91, Salmo 91, verso 5, temos a proteção, a segurança frente aos terrores que assaltam a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. O terror noturno, aqui na palavra de Deus, fala daqueles medos que assaltam a nossa alma, o nosso interior, quando estamos em solidão e em solitude. São os medos que brotam no coração, atormentando e sobem da alma angustiada. Nessas horas de escuridão, é Deus quem nos livra de atentarmos contra a nossa própria vida. Deus nos livra não apenas dos perigos invisíveis, nas caladas da noite e na escuridão da alma, mas também nos livra das ameaças reais que tentam nos atingir com setas cheias de veneno na correria da vida diurna ou na correria das incertezas e decepções da vida. O Senhor tem segurança frente aos terrores e escuridão da alma, pois Ele vela pela sua palavra para te dar a vitória. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Na continuação, Salmo 91:6, temos a proteção dos perigos, visíveis e invisíveis. Diz o texto, há pestes que se propagam nas trevas e há mortandades que assolam durante o dia, ao meio-dia. Somos impotentes de enfrentar ambos os riscos.
nenhuma posição social, hierarquia, posição econômica ou eclesiástica ou acadêmica pode nos blindar. Nenhum conhecimento, por mais profundo, pode nos proteger. Somente Deus. Aleluia. Somente Deus pode nos guardar desses perigos reais, mas que tantas vezes são também perigos invisíveis. E somos gratos a Deus por esses livramentos invisíveis, que nós não temos como mensurar, mas o Senhor com a sua mão nos blinda, nos guarda e temos o livramento real do Senhor. Na sequência, Salmo de número 91, verso 7 ao 8, temos uma proteção e livramento singular. Aqueles que buscam o abrigo em Deus, veem a morte assolando ao seu lado, à sua direita, mas são preservados milagrosamente por Ele. Nossa vitória não decorre das nossas forças, nem das nossas estratégias, mas a nossa vitória vem de Deus, vem do Senhor. Aleluia. Salmos 91, 9 e 10. Temos nossa casa protegida de toda a praga. Veja o que diz. Quando fazemos de Deus a nossa morada, a nossa habitação e temos intimidade, relacionamento contínuo com Ele, Deus vem morar em nossa casa, protegendo-nos de todo o mal e de toda a praga. Os homens maus podem até maquinar. Os homens maus podem até maquinar contra nós e lançar sobre nós as suas maldições, as suas iras e desabafos, mas essas pragas, essas maldições, execrações venenosas não chegam à nossa tenda, não vai influenciar o nosso emocional, porque a nossa vida está blindada por Deus, está guardada por Deus, porque Deus nos livra de todas elas. Nenhuma praga, nenhuma maldição chegará à sua tenda. Aleluia. Contra o Israel de Deus não vale encantamento. Aleluia. Salmos 91, 11 ao 13 diz: temos a proteção dos anjos em nosso favor, pois os anjos são ministros de Deus que trabalham ao nosso favor para nos servir. Eles nos guardam e nos livram. Quando andamos em todos os caminhos de Deus, os anjos nos sustentam e nos livram de tropeços. Mesmo que as víboras mais sutis e venenosa como a áspide nos ataquem, ou mesmo os leões ferozes com os seus rugidos apavorantes nos ameacem, prevaleceremos pelo poder, pela blindagem do nosso Deus. Aleluia. Temos a proteção das promessas de Deus asseguradas. Salmos de número 91, versos 14 ao 16. Aqueles que se apegam a Deus com amor, têm de Deus as promessas de proteção, segurança e livramentos. Aqueles que conhecem o nome de Deus são colocados a salvo. Aqueles que invocam a Deus recebem de Deus a resposta, mesmo que a angústia chegue. A esses Deus dá a sua presença, o seu livramento, a sua recompensa de vida longa na terra e salvação eterna. Glória a Deus. Resumindo este segundo tópico, nenhum ardil do maligno prevalecerá
contra aqueles que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo, conforme o Salmo 91, que acabamos de refletir sobre ele. Este salmo, ele proporciona segurança aos filhos de Deus, àqueles que se colocam sobre a vontade, sobre a proteção do Onipotente e que diariamente buscam habitar na sua presença. Não é apenas o colocar a Bíblia aberta em tal salmo, não, mas é ter relacionamento, é viver essa palavra, é ter intimidade com o Todo-Poderoso, com o Onipotente e sentir a sua presença e temer. Aleluia! Quanto mais arraigados nós tivermos e vivenciando essa palavra, nós em Cristo, Cristo em nós e a sua palavra em nós, fazendo dele a nossa vida, a nossa habitação, tanto maior será a nossa paz e o nosso livramento em tempos de perigo, em tempos trabalhosos. Glória a Deus. A seguir, o terceiro e último tópico desta lição, promessas e proteção. Gratidão por nos acompanhar neste estudo bíblico até o final. Lembrando que no final eu tenho um recadinho e agradecimento a passar aos nossos irmãos e colaboradores. A você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um familiar, um professor EBD. Os nossos slides e esboços estão disponíveis em nossas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e no Facebook, bem como na descrição desse vídeo. E gratidão pelo seu apoio e orações nesse projeto. Vamos ao terceiro e último tópico desta lição e no final desse vídeo, após a conclusão, eu quero orar. Eu quero orar por ti, por sua família, orar dentro desse tema, da aplicação dessa palavra que gerou fé no teu coração. Se você vive uma vida de insegurança, medo, desesperança, tenha certeza, nós cremos nesta promessa da proteção divina. E eu quero orar por proteção na sua casa, na sua família e livramento. E você será blindado pelo nome do Senhor Jesus. E os inimigos, o adversário da nossa alma, jamais vai tocar na sua casa. Praga alguma chegará à tua tenda. Glória a Deus. É rapidinho, não saia daí. Logo após a vinheta, o último bloco e a oração. O terceiro tópico, promessas e proteção, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, os inimigos serão derrotados. Segundo, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. E terceiro, a abrangência da proteção de Deus. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, escatologia, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, a morte, conforme 1 Coríntios 15, verso 2 e 4 ao 26. Por isso, devemos orar, buscar ao Senhor proteção antes de sair de casa,
para realizar as nossas tarefas, atividades sociais, antes de resolver algum negócio, antes de realizar uma viagem, colocar isso no altar, orar, programar, para que o Senhor venha nos guardar, conforme Salmos 18 e verso 2. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte. Aleluia, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 1. O Senhor, nosso Deus, Ele cuida do seu povo. Aleluia. Primeiro ponto diz inimigos derrotados. O segundo ponto nos fala sobre segurança e vitória. E terceiro ponto, a abrangência da proteção divina. E Deus, nos seus atributos de onipotência, onisciência, onipresença, Ele pode nos livrar sim e nos proteger de todos os ataques e provas, seja reais ou invisíveis. Ele pode fazer, Ele pode nos isentar de passar por algumas provas, ataques e turbulências. Porém, entenda isso, porém, em sua soberania também, Ele nos prova e permite que passemos pelo fogo, como os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, Daniel 3, 16 ao 30, ou Ele nos permite passar pela privação e tensão das covas dos leões, Daniel 6 e 16, bem como traído pelos irmãos, jogado no poço, vendido como escravo, caluniado, lançado na prisão, como José do Egito, Gênesis 37. Mas proteção, segurança, paz não faltará no caos. Aleluia. Proteção e segurança não faltará na tempestade. Haverá uma coluna de fogo no deserto durante a noite que guiava e protegia, aquecia o povo de Israel no deserto. E durante o dia uma nuvem estava sobre eles, cobrindo, refrescando do sol escaldante. Mas a proteção, a segurança, a presença do Senhor estava com eles. Entenda isso. É difícil viver esse contexto, passar por esse momento, mas tem proteção e segurança em meio ao caos. Proteção e segurança em meio às perdas, aflições, dores na alma, como o testemunho de Jó. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu também voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, o Senhor permitiu, bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha essa segurança em Deus, que Deus ainda estava preservando algo bom para a sua vida. E ele tinha essa segurança em Deus, mesmo no caos, em perdas, em mortes, em relatórios e mensagens difíceis, acontecimentos que ao homem é difícil suportar, Jó resistiu. Eu sei, eu conheço o meu Redentor, ele vive, ele me protege, aleluia. Todavia, Deus tem um caminho. Entenda isso, querido ouvinte, irmão, professor. Deus tem um caminho seguro. Deus tem um caminho
de segurança, um caminho de proteção na tormenta, na tempestade. Ele te dará o escape. Naum 1 e 3. Aleluia. Resumindo este terceiro tópico, pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. A promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria, paz à nossa vida. Leiamos e eu já vou concluir e orar com você e por você. Nesse dia da Bíblia, leiamos Salmos de número 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes estremeçam. Verso 4 do Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Entendam isso, verso 9. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco, despedaça a lança, queima carros no fogo. Aquietem-se, aleluia, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Tome posse desses salmos e aplique para a sua vida. Aplique para as suas batalhas, em nome do Senhor Jesus. Concluindo essa lição, o texto de Naum 2 e 1 nos diz assim: o destruidor avança contra ti, guarda tua fortaleza, vigie o teu caminho, o teu andar, os teus relacionamentos, o teu convívio com a família, social, no trabalho, aonde for, vigie. Fortaleça os seus lombos, cinge com a verdade, com as armaduras de Deus, prepare-se para lutar, reforça muito o teu poder, não é na força do braço, mas as armas espirituais, e reúna todas as forças, todas as suas forças, oração, jejum, consagração, quebrantamento espiritual para lutar. E Ele pelejará por nós. Em Deus, nós podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã
não é livre de ataques malignos, de decepções, de problemas graves. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio, a sua fortaleza. O seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos no poder do nome do Senhor Jesus. E eu quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, eu te rendo graças, Senhor, pela proteção da minha mente. Eu te rendo graças, Senhor, aleluia, por proteger a minha alma. Deus, o meu coração nas batalhas espirituais. Pois a tua palavra nos diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, pois dele procede as saídas da alma. E eu sei que o Senhor tem guardado a minha mente, o meu coração, o meu espírito em ti, para ter segurança em ti e estar firmado na tua proteção. Te agradeço, Senhor, por guardar a minha casa, o meu lar, a família, o nosso maior patrimônio, o meu legado. Gratidão, Senhor, pela proteção e segurança da nossa vida, a saúde física, a saúde emocional, pelos livramentos, Senhor, visíveis e invisíveis, dos quais jamais poderíamos saber, mas a tua mão nos livrou, nos guardou e deu escape. Aleluia! Conforme a tua palavra, Senhor, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos, Senhor, perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos e até feridos, mas jamais destruídos. Aleluia, pois temos o livramento, somos protegidos pela tua palavra. Aleluia. Senhor, na prova, na peleja, eu sei, Pai, que tem proteção, tem força espiritual, sobrenatural, Senhor. Nessas batalhas terríveis tem bálsamo, tem cura, tem consolo. Eu sei que o Senhor está presente na hora da angústia para proteger e livrar, Senhor, durante essa tempestade. Senhor, que de contínuo possamos estarmos revestidos com as armaduras de Deus, sabendo manusear, Senhor, as armas espirituais, tanto de defesa como de ataque. Nos guarde, Senhor, de nunca sairmos da habitação segura, que é o esconderijo do Altíssimo. Esconde-nos em ti, Senhor. Esconde a minha família em ti, Senhor. Oh, aleluia, para que o inimigo não nos encontre. Oh, aleluia, esconda-nos em ti. Esconda esse ouvinte, esse professor, esse irmão, esse casal, esconda eles em ti, Senhor, na tua proteção, na tua segurança, Senhor. Esta é a nossa oração. Amém e amém. Aleluia.
Glória a Deus. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, nos garante a vitória. Glória a Deus. Gratidão por estar conosco até o final desta videoaula e que este estudo bíblico possa continuar edificando a sua família, seus filhos e ministério, bem como servindo de bênção na preparação da sua aula na escola bíblica dominical. E como este segundo domingo é o dia da Bíblia, a nossa dinâmica aqui no Ruas EBD, que você nesse vídeo, eu te desafio a postar um versículo bíblico aqui embaixo nos comentários. Coloque aí qual é a sua cidade, o seu estado e coloque o versículo bíblico que chamou a sua atenção ao longo da sua fé, ao longo do seu ministério, do seu devocional, ou um versículo bíblico específico para o dia da Bíblia, a palavra de Deus, pois há poder na Bíblia Sagrada. Não deixe de deixar o seu versículo bíblico aqui nos comentários, bem como enviar para alguém que você sentir. Aos irmãos e professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides e esboço Ruas EBD no PowerPoint e em PDF desta videoaula. Os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Ajude-nos nesse projeto, compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas com o objetivo de edificação espiritual, ministerial e salvação de almas. Estamos também disponibilizando o link do Facebook, um grupo fechado do WhatsApp com postagens e atualizações diárias apenas do administrador sobre o contexto da escola bíblica dominical. Leitura diária, reflexão sobre a leitura bíblica em classe, slides, esboços, videoaula da semana e demais subsídios EBD. O link do grupo do WhatsApp também está aqui embaixo, está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo, bem como os demais links dos slides e esboço desta lição. Os nossos contatos estão disponíveis aqui do lado para agendamento de estudo bíblico, seminário, pregação e escola bíblica dominical. Tudo para a glória de Deus, pois tudo vem dele e apenas somos dispenseiro dos seus mistérios. E gratidão e obrigado a todos os colaboradores que apoiam este projeto. Se essa videoaula, os slides, o esboço dessa lição ou da lição anterior foi bênção para a sua vida, ministério e preparo da sua aula, querido professor, professora, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com mais um colega de aula, com mais um professor, com mais um obreiro e, se sentir, nos ajude com uma oferta voluntária de R$2 para manter as gravações, edições, equipamento do estúdio, bem como a montagem, a criação dos slides e o esboço dessa lição. O nosso Pix é o e-mail, está aqui do lado, ruasebd@gmail.com. Repetindo, o nosso Pix é o e-mail, ruasebd@gmail.com. Gratidão e muito obrigado por interagir e apoiar esse projeto de estudo bíblico, evangelização e edificação espiritual. Por fim, se o Senhor permitir, na próxima semana, caminharemos juntos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical com a lição que está aqui do lado, a lição 11, a promessa de provisão. Está faltando alguma coisa aí? Vamos falar sobre o Jeová Jireh, o Deus provedor. Gratidão pela sua atenção e interação nesta pré-aula e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.